Os irmãos acharam? Vou esperar com paciência quem está sem óculos, né? Procurar. Ô, glória. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses 5:19. Achou, Adel? Ô, glória. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses 5:19. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ô, glória. Os irmãos acharam? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Hoje eu que não achei aqui, peraí, irmãos. Glória a Deus. Ô, glória. Glória a Deus. Amém? Amém. Que diz assim: não extingais o Espírito. Glória a Deus. Amém? Amém. Só tem aí. Glória a Deus. Não extingais o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Em outras traduções você vai achar: não apagueis o Espírito. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Não extingais o Espírito Glória a Santo. Deus. Você pode dar glória por essa palavra? Aleluia. Não extingais o Espírito Santo. Eu achei essa passagem, irmãos, muito forte. Eu achei essa passagem algo que mexeu comigo. E eu quero que o Espírito Santo mexa com você também. Eu falei para Deus que eu preciso que essa palavra venha carregada no Espírito Santo, porque só assim vai fazer o efeito. Aleluia. Porque qualquer palavra sem o Espírito Santo é somente palavras liberadas, que talvez você não pegue. Glória a Deus. Mas se for cheia do Espírito Santo, a palavra vai penetrar em você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas o versículo que a gente leu aqui foi: não extingais o Espírito. Extingar, que vem de apagar. Louvado seja Deus. Uma das traduções. E no grego chama-se espemune. Diga aí para alguém: espemune. Fala de novo que ele está dormindo. Espemune. Fala de novo que a gente que está dormindo aí. Espemune. Louvado seja o nome do Senhor. Que traduzindo para o português é aniquilar a influência de alguém sobre algo. Aleluia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é falando para não apagar a influência do Espírito sobre nós. Aleluia a Deus. Paulo, ele vai escrever essa carta aos Tessalonicenses, carta muito bonita. Você vai olhar essa carta e você vai observar muitas coisas aí, e você vai ver que é uma carta, irmão, fantástica. Glória a Deus. Uma carta que expressa o cuidado de Paulo para com o povo de Tessalonicenses. Glória a Deus. O zelo que Paulo tinha com esse povo, o cuidado que ele tinha, a preocupação que Paulo tinha para com esse povo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo envia Timóteo para saber como é que estava o andamento das coisas. Paulo envia Timóteo para que ele observe como que estava aquela igreja. E pela resposta, Paulo decide escrever essa carta e enviar essa carta para que algumas coisas fossem esclarecidas.
eu faço se eu quiser. Não, ele está dando uma ordem aqui. Se você observar o peso da palavra. Não apagueis o Espírito. Ou não extingais o Espírito. Aleluia, meu Deus. Paulo está falando para aquele povo: não apague a influência do Espírito na sua vida. Não apague a influência do Espírito na vida de vocês. Paulo está dizendo: tenha esse zelo de não apagar a influência do Espírito na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, irmãos, a gente está apagando essa influência. E o pior de tudo é que muitas vezes, sem perceber, que estamos aniquilando essa presença. Louvado seja Deus. Muitas vezes a gente não está conseguindo perceber que a gente está deixando de lado e se apagando, se apagando, se apagando. Quando na verdade o Espírito Santo ele quer estar de uma maneira forte, de uma maneira potente, impulsionando a minha e a sua vida. Mas o problema é se a gente quer de verdade essa influência na nossa vida. Porque quando o Espírito Santo ele começa a nos influenciar, quando a gente permite que o Espírito Santo nos influencie, vai mexer em coisas que a gente não quer que mexa. O Espírito Santo muitas vezes ele vai confrontar a minha e confrontar a sua vida. Muitas vezes ele vai fazer alguns confrontos que como é que nós vamos reagir conforme esses confrontos? Porque se o Espírito Santo só nos influenciar naquilo que nos apraz, beleza. A gente vai adorar. Mas se o Espírito Santo começar a nos influenciar em coisas que a gente não quer ser influenciado por ele, é muitas vezes nesses detalhes que a gente vai se apagando. Quando na verdade a gente precisa estar aceso, avivado, mais perto do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a pergunta é se a gente realmente tem esse interesse. A Bíblia fala no livro de Josué, no seu capítulo 1. Você vai ver Deus falando para Josué. Deus vai falar assim, ó, parafraseando para você entender. Meu servo Moisés é morto. Você sabe, Josué, que ele começou essa obra. E ele agora está morto, mas a obra não pode parar. Precisa dar continuidade à obra. E o escolhido para dar continuidade à obra foi você. Então você vai dar continuidade a esse mistério. E Deus olha para Josué e fala: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Só para saber se seu irmão não está dormindo, diga para ele: seja forte e corajoso. Quando a gente vai olhar a tradução, algumas traduções de força, eu fui dar uma pesquisada sobre algumas traduções. E sinônimo de força, você vai ver lá muitas palavras. Mas uma me chamou a atenção. Glória a Deus. E a palavra que me chamou a atenção é interesse.
A gente não tem o real interesse, a gente precisa ter, se a gente quer de fato morar no céu. Aleluia. É que o Espírito Santo nos impulsione, irmãos. Mas como eu disse, o Espírito Santo nos impulsionar também, ele vai nos confrontar. E a gente precisa olhar o nosso coração, olhar o nosso cabaná, a intenção do coração e perceber se é realmente isso que está centralizado aqui dentro. Ou se a gente quer que o Espírito Santo nos impulsione somente em algumas coisas. E eu vou dizer uma coisa para você, em verdade, eu sinto graça de Deus em dizer isso aqui. O Espírito Santo, ele não quer impulsionar alguém pela metade. Ele quer impulsionar por completo. Ou ele impulsiona ou não impulsiona. Ele não quer aquela metade, não. Ou é todo, ou então não venha. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é bíblico. A Bíblia fala que não jorra duas águas na mesma. Não dá para jorrar. Se você for em uma fonte, ou você vai beber doce, ou você vai beber salgado. Não dá para ter uma misturinha, não. Não dá para ter uma mistura. Se você pegar um recipiente e você colocar água doce, e você pegar um recipiente, nesse mesmo recipiente colocar água salgada, eu não sei o que é que vai dar, mas na fonte não é assim. Aleluia. Está falando de fonte. Aleluia, Deus. E fonte é uma água só. Aleluia, Deus. E aí a gente vai ter que perceber se o nosso coração está centralizado nisso. E de fato a gente tem interesse que o Espírito Santo nos impulsione. Porque se você deixar, irmão, se eu deixar o Espírito Santo nos impulsionar, maravilhas vão acontecer. Mas você precisa perceber se você tem interesse nisso. Se você tem coragem de entrar nesse negócio. Se o seu coração de fato tem coragem de entrar nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Aí talvez alguém diga assim, não, mas é porque eu não tenho muita força. Talvez alguém diga, não, é porque eu não deixo assim, sabe por quê? Aquelas nossas velhas desculpas, que eu acho que nem a gente mesmo não está aguentando mais elas. Não, dizer porque eu não tenho força de, sabe, de muitas vezes pedir para que o Senhor trabalhe na minha vida, para que o Senhor me impulsione. Não, irmãos. Porque se a gente tem interesse, a gente tem força. Eu vi um vídeo na internet que é impossível, irmãos, alguém dizer que foi montagem. Uma mulher estava com uma criança brincando e veio um carro de lá e passou por cima da criança. A criança ficou presa embaixo das rodas. Como que tira? Irmãos, a mulher levantou. É impossível dizer que aquilo é montagem, irmãos. Estava muito real. Ela levantou o carro. A mãe levantou o carro. Sabe o que eu acredito nisso? Porque o interesse dela era de ver o filho bem. O interesse que ela tinha era de ver aquela criança bem. Ela não tinha interesse de ver aquela criança esmagada debaixo daquelas rodas. O interesse do coração dela, o cabaná dela, era de ver a criança bem. Então, quando você tem interesse, automaticamente o interesse te impulsiona a ter força. Então, não diga mais que você não tem força. Diga, Deus me dá interesse. Diga, Deus me dá interesse. Porque se você tiver interesse,
gente não tem, esse é o nosso problema, o interesse. Muitos poderiam estar aqui nessa vigília, mas teve muitos que não se interessaram por isso. Muitas pessoas podem chegar e vir em qualquer outro culto, mas não tem interesse. Muitas pessoas podem, em muitos horários, dobrar o joelho e falar com Deus, mas não tem interesse. Glória a Deus. E a gente precisa tomar esse cuidado, irmão, se a gente está tendo interesse em deixar o Espírito Santo nos impulsionar. Para que ele não se apague na nossa vida. Às vezes a gente quer aquele avivamento, não é assim? Aquele avivamento, que tem pessoas que acham só que avivamento é bater pé, e não é. Não estou falando mal disso porque eu gosto disso. Gosto de um mover, irmãos, de um falar em língua, de um bater de pé, eu gosto do negócio. Só que não se resume só a isso. Avivamento se resume também a transformação. E eu falei, Deus, eu preciso ser transformada. Eu preciso ser transformada. E se você precisa ser transformado, comece esse processo de transformação. E como é que eu começo esse processo de transformação? Deixando o Espírito Santo ajudar você. Deixa ele te ajudar, irmãos. Deixa o Espírito Santo ajudar você a ser transformado. Eu falei, Jesus, eu preciso ser transformada urgente. Você já pediu algo urgente para Deus? Você já pediu algo em desespero? Eu já pedi muitas coisas a Deus em desespero. Já pedi. Minha filha, quando era criança, ela tinha problema respiratório. Os médicos, irmãos, quando a gente chegava, muita gente nem sabe disso aqui. Quando a gente chegava na UPA, que na verdade não era UPA, era o quinto centro, né? A gente já entrava. Eu morava em Pirajá, na época. E quando eu estava aqui, a gente ia para a UPA. Quando eu estava em Pirajá, a gente ia para lá. Em um posto que tinha lá. A gente não fazia ficha. Eu já chegava e o pessoal já sabia o que era. Tinha que entrar. Teve um dia que eu vi ela deitada, eu tinha que ficar com a luz acesa e ficar acordada, porque eu tinha medo que ela, sei lá, se entalasse, não sei, é muita coisa que passa na mente. E você sabe, a gente sabe, né, que é normal quando nós puxamos o ar, né? A barriga entra, sai, Só que ela era fora do normal. Quando ela puxava a respiração, dava para você ver as costelinhas dela assim. Eu dizia, ó Deus, ou o Senhor leva ou o Senhor deixa, mas deixa com vida. Glória a Deus. Com saúde. Teve um dia que eu olhei para ela uma madrugada e eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou para a igreja e o pastor vai fazer uma única oração, não quero mais nada além disso. Ele não precisa bater perna, não. Ele vai fazer uma única oração. Porque a gente tem respaldo bíblico em dizer que quando alguém está doente, alguma coisa do tipo, leva lá para o sacerdote. Quando você tem algum problema, traz para o sacerdote. E na época não era aqui. Ainda não congregava aqui. Ainda não conhecia esse lugar. Eu levei para o sacerdote e falei, pastor, o senhor sabe o problema que ela está? E o senhor vai orar. Eu não quero que o senhor me diga nada, eu só quero que o senhor ore. Ele orou e voltei para casa. Quando amanheceu, ela já amanheceu com um aspecto melhor. Glória a Deus. Ela já amanheceu. Olha, quando é que tinha ganhado uns quilinhos, irmão? Ela estava magrela, assim. Senhor pastor, glória do Senhor, você já está. Louvado seja Deus. Magrela, irmão. Isso aqui, meu. Só tinha cabeça, bichinho.
foi, sabe, desespero que eu cheguei diante de Deus. Tem hora que você precisa fazer esse tipo de orações. Glória a Deus. A oração do desesperado, dizer: Deus, me transforma. Glória a Me Deus. impulsiona, Senhor, porque eu preciso que o Senhor me transforme. Eu preciso que o Senhor transforme a minha vida. Glória a Deus. Preciso. Glória a Deus. E se você está aqui nessa madrugada, irmãos, eu entendo que você também entende que você precisa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você precisa ser transformado pelo Espírito Santo. Glória. A gente não pode sufocar, irmão, da presença do Espírito Santo dentro da gente. Porque ele não vai ficar. Você fica num lugar que você se sente mal, você não fica. Se eu vou em um ambiente, e vou em um ambiente de climinha, um ambiente pesado, eu não fico. Eu nunca gosto de viajar ou de ir para qualquer lugar sem dinheiro, depender de alguém. Porque se o clima esquentar a mão, eu pego meu trem e vou embora. Se eu que sou humana sou desse jeito, você acha que o Espírito Santo vai suportar a gente, né? Vai suportar os nossos mimimis, vai suportar as nossas graças? Não, irmãos. Porque quem precisa do Espírito Santo somos nós. Quem precisa do Espírito Santo é eu e você. Então a gente precisa entender que a gente não pode apagar a presença do Espírito Santo na nossa vida. A gente não pode apagar o impulsionar do Espírito Santo dentro da gente. A gente precisa deixar que ele domine a nossa vida. E daí uma palavra que muitas vezes dá até sono. Mas para mim não dá, porque eu gosto de ouvir falar do Espírito Santo. Glória a Deus. Em verdade, eu digo para você que tem dia que eu chego aqui e eu falo: Deus, tomara que a palavra hoje só fale do Espírito Santo. Só fale só do Espírito Santo. Tomara até que ninguém for abrir o culto e ministre sobre o Espírito Santo. Porque eu gosto de ouvir sobre o Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo é alguém que faz eu me dobrar quando eu não quero me dobrar. Quando eu não quero me dobrar, ele é o único que faz eu me dobrar. É o único que me faz entender que muitas vezes eu preciso abaixar a minha cabeça. Glória a Deus. É o que me faz, o único que me faz entender que eu preciso ser transformada por ele. Glória a Deus. Porque essa é uma das funções do Espírito Santo. É fazer a gente entender. É convencer o nosso coração. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você.